Fala pessoal, tudo certo? Aqui quem tá falando é o Renan. Hoje eu trabalho com as campanhas da Assessoria Alfa, sou sócio também da Assessoria Alfa. E nessa aula a gente vai falar novamente sobre um case, a gente vai fazer de uma forma diferente. Eu vou trazer através de um mirozinho aqui para vocês, de forma bem simplificada, para vocês conseguirem ter um entendimento bem rápido, bem prático de como que funcionou cada estratégia para esse cliente, perfeito? A gente tem um cliente, um case chamado Princeso Pizzaria, que ele saiu de 40 mil reais para mais de 140 mil reais em 4 meses. A gente teve um crescimento de 250% de faturamento junto com o CRM, não somente de tráfego pago. Então eu vou explicar para vocês também como que funciona a questão, a estratégia por trás de ter um CRM e por que isso é importante para qualquer empresa. Inclusive foi o que aconteceu com a Princeso Pizzaria, tá? Então, qual que é a primeira análise que a gente tem ali dentro do nosso cliente? Quando ele chega pra gente e a gente precisa aumentar esse resultado, a gente precisa aumentar esse faturamento. A gente tem um diagnóstico, né? Então, o diagnóstico é, claro, identificar qual é o canal de venda dele, se o canal de venda dele está otimizado, o funil dele está otimizado para receber novos clientes, tá? A gente identifica como é que está o posicionamento digital dele, então Instagram, postagens, identidade visual. A gente identifica também os criativos que ele está utilizando, para eles rodarem dentro do tráfego pago, se realmente é algo que gera venda, ou se não gera, se esse cara precisa de uma captação, de um fotógrafo para ir lá, né? Perfeito? A gente identifica os problemas de venda, então a gente identifica, se o cliente ele tá tendo um problema de geração de vendas novas, ou se um problema de geração de vendas de clientes recorrentes, e foi um dos casos que aconteceu com a Princesa. Por quê? Esse cara ele precisava escalar, ele já faturava 40, 50 mil, ele precisava bater os 100 mil reais dele, em uma cidade pequena, de São Paulo. Então, qual que é a forma mais fácil de você vender mais, né, numa escala maior, para você conseguir aumentar o seu faturamento em uma cidade pequena? Você vendendo mais para as mesmas pessoas. Então, a gente teve uma ideia de estratégia de CRM. A estratégia de CRM, basicamente, ela tem como principal objetivo isso aqui. Ela anda em conjunto com o tráfego pago. É muito importante isso aqui. A gente chama essa estratégia de flywheel. O que é o flywheel, falando de uma forma bem burra para vocês, uma forma bem tranquila de explicar, porque é algo um pouquinho mais complexo, tá? Quando a gente roda o tráfego pago, a gente gera um custo por um monte de coisa. Custo por clique, o CAC, que é o custo por aquisição do cliente, ou seja, o custo por cliente. E por a gente gerar esse custo, quando a gente vende algo para ele, a gente meio que abate o valor desse custo, entre aspas, tá? Quando a gente tem um CRM que reativa novos clientes sem precisar de um custo de tráfego pago para gerar vendas, a gente vai conseguir reduzir esse custo, a gente vai conseguir fazer uma venda mais barata. Então, e isso vira um ciclo infinito, como vocês podem ver, vira uma máquina de fazer dinheiro. Então, a gente roda tráfego, gera custo pelo cliente. Esse cliente, ele entra dentro da minha base do cardápio digital, e eu consigo reativar ele com um disparo de mensagem para fazer esse cara pagar pelo meu mesmo produto, que é caro, com o ticket médio um pouco maior, só que com um custo mais barato, ou seja, uma venda mais barata. Fazendo com que a gente parta para o resultado, né? Que a gente consegue ali ter um custo por cliente um pouco mais reduzido e um aumento de faturamento. Mas qual que é a parte mais importante para a gente ter conseguido chegar nesse resultado? Que foi também o aumento de faturamento principal dele de 40 mil a 140 mil. A gente precisou estruturar o canal de venda dele, ou seja, a gente precisou estruturar bem otimizado ali o cardápio digital dele. Qual é a primeira coisa que eu peço para o meu cliente? Além do produto isca, a gente pede questão de foto em todo o cardápio, descrição e que ele precisa ser enxuto, ou seja, ele precisa ter uma tomada de decisão muito rápida. Para a gente ter uma tomada de decisão muito rápida, o que a gente gosta de criar? A gente gosta de criar produtos iscas. Produto isca basicamente é um produto que gera uma vantagem, um desconto melhor para o seu cliente. Ou um combo que satisfaça o seu cliente pagando um pouco mais barato. Aí depois, dentro do próprio cardápio digital, além do produto isca, que ele fica no topo do cardápio digital, abaixo do topo a gente tem os produtos de ticket médio mais alto, que são os produtos ali que não são sazonais, são os produtos estabelecidos dentro do seu próprio cardápio. Então, esses são os itens principais que têm a maior margem dentro do seu cardápio digital. E ele é utilizado quando você tem um produto isca. Por quê? O produto isca, ele serve para rodar dentro do tráfego pago, para gerar vendas de clientes novos de forma fácil e junto com essa estratégia de ticket médio mais alto, a gente vai oferecer para o cliente que já está na minha base, porque ele está fidelizado e a chance dele comprar é muito maior do que ele sendo um cliente novo de nunca ter conhecido a gente. Não faz sentido para vocês? E a gente vai vender para esse cara mais barato. Ou seja, a gente vai aumentar
o nosso LTV e a gente vai reduzir o nosso custo por aquisição, ou seja, o nosso CAC, fazendo com que dentro do próprio cardápio digital a gente finalize com as bebidas, né? Finalizamos com as bebidas e ele fica bem rápido e bem enxuto, ou seja, são 3 etapas, coisa bem rápida e bem enxuta. E no final das contas, para a gente conseguir gerar essa aquisição toda que eu estou mostrando para vocês, a gente precisou gerar criativos ali com desejo. Então, como ele é pizzaria, a gente colocou pizzas ali, ele apertando a borda, né, de chocolate, de doce, algo que é bem mais chamativo, ou com catupiry. Então a gente fez um criativo que a gente chama de food porn. O criativo de food porn, quando a gente apresenta ele para o cliente, ele já dá água na boca, já dá vontade de comprar, e aí ele passa por esse funil aqui, que é a parte mais importante para essa estratégia aqui. Esse nem é funil no caso, né? Um círculo do infinito. Então, após os criativos que geram desejo, a gente consegue entender que o nosso cliente ele vai passar por essa estratégia aqui, né? Pelo nosso funil infinito. O cara vai lá, a gente vai rodar a campanha de tráfego pago, gerou custo alto, depois a gente pega esse cara da base e vende mais barato para ele. Fechou? Ao longo do tempo, aumentando o LTV, reduzindo o CAC, é assim que a gente aumenta o nosso faturamento e, claro, com previsibilidade e com dados e escala. Porque pensa comigo o seguinte, vamos supor que eu só rode tráfego pago para você e só gere clientes novos. Eu não vou conseguir fazer você crescer se eu não vender para a mesma pessoa que já compra de você. Fez sentido? Basicamente, se eu gero mais clientes novos para você e eu não faço com que a sua base compre, você vai estar parado no mesmo lugar todos os meses. Então, eu faço você vender, sua base vender e gero clientes novos. E aqui que entra o aumento de faturamento. Perfeito? E é isso que a Alpha consegue entregar para os nossos clientes. E nós conseguimos padronizar e replicar para a sua operação também. Então, preste atenção nisso, entre em contato com o pessoal da Alpha, que a gente vai fazer a mesma coisa para vocês. Fechou?